Bom dia, alunos do oitavo ano. Estamos aqui para falar um pouco sobre o continente americano. Esse continente bem diverso, né, em culturas, economias, paisagens naturais, né, o continente no qual está inserido o nosso país, Brasil, né. É um momento que a gente deve manter muito cuidado em estudar, né, para que nós possamos compreender, como eu já disse, essa rica diversidade em vários fatores econômicos, políticos, fatores naturais, os paisagísticos, né, o relevo, os climas, né. Muito interessante que a gente tenha um pouco de esforço para compreender essa rica diversidade. Primeiro, pessoal, nós vamos observar atentamente a esse imenso continente, que só perde em dimensão territorial para o continente asiático, né? Eis aqui, né, a América, desde a sua posição geográfica no sentido norte, né, para o sentido sul, ok? Então, assim, fazendo essa análise, essa compreensão, pessoal, dá para a gente identificar que o continente americano, né, ele vai apresentar essa rica diversidade, principalmente natural, devido à sua larga extensão territorial no sentido norte-sul, ok? Então é um continente de posição longitudinal imenso. Vejamos aqui a linha do Equador, no sentido sul, né? Nós temos aqui o ponto extremo, né, a mais quase aproximadamente 90 graus, no sul do Chile, Terra do Fogo. Como também nós temos aqui, né, da mesma forma, ok? A mais de 90 graus em áreas glaciais, a região norte, certo? E isso vai nos remeter, vai nos fazer que a gente entenda que essa região, esse imenso continente, ele vai apresentar uma diversidade paisagística enorme. É o que nós vamos tratar a partir desse momento, certo? Então vamos ficar atento aqui ao livro, né? Ficaremos atentos ao conteúdo. América, regionalizações e meios naturais. Quando a gente eu acabei de apresentar para vocês que a América, o continente americano, só perde em extensão territorial para o continente asiático, né? Possui um território de mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, certo? Superado, como eu acabei de citar, apenas pelo continente asiático, que possui mais de 45 milhões de quilômetros quadrados, ok? Ele se estende, como eu apresentei para vocês aí no planisfério, né, no sentido norte-sul, né, desde o paralelo 71 norte, né, em áreas glaciais, até o paralelo 56 sul. E é o continente, e também de leste a oeste, desde o meridiano de 35 graus oeste, na ponta de Seixas, no Brasil, até o meridiano de 168, né, oeste no Alasca. Ou seja, melhor dizendo, meridiano 35 graus leste, né, na ponta de Seixas, e o meridiano de 168 oeste no Alasca. Então já dá, quando a gente observa essa posição geográfica no sentido
nos sentidos leste-oeste, não vai haver interferência climática, certo? Não vai haver. Mas no sentido norte e sul, a gente vai observar que há, devido à distribuição da incidência solar, né? Algumas áreas, as áreas mais próximas à linha do Equador, elas estão mais dispostas a receber uma maior quantidade de insolação, ou seja, os raios vão incidir de forma paralela nessas regiões. Já nas regiões mais distantes, longitudinal, norte e sul, os raios incidem, né, verticalmente numa posição, numa situação menos intensa. E isso vai ocasionar, né, a diversidade climática, que a gente vai já citar. Vamos agora ver a questão de regionalizações. Existem várias formas, né? Existem algumas formas de nós regionalizarmos a América, né? Como nós vimos lá no percurso 7, né? Existe alguma forma histórica de nós regionalizarmos, né, a questão da América anglo-saxônica e América latina. Essa é uma das formas que nós regionalizamos. Mas existem outras que são decorrentes, né, devido à posição das terras, né, no continente e também o seu nível de desenvolvimento econômico. Quando a gente observa quanto à posição das terras, a gente vai observar que há classificação em América do Norte, né, a região onde compreende Canadá, Estados Unidos e México, como também América do Sul, certo? Onde compreende 12 países, entre eles o Brasil, e América Central, que nós compreendemos geograficamente como uma porção istmica, né? Onde lá apresentam-se alguns países, né? Como também a porção insular, né? Ou chamada Antilhas ou Caribe, ok? Outra maneira de nós classificarmos também uma outra regionalização da América é quanto ao nível de desenvolvimento dos países, do conjunto de países. Se nós formos observar atentamente, lá na página 120, certo? Página 120, a gente vai observar, para que melhor nós possamos entender essa classificação, a gente vai ver que em amarelo apresenta-se 2 países, Canadá, Estados Unidos. E quando a gente observa atentamente, lá na legenda desse mapa, figura 3, página 120, quando você vai observar a legenda, o que é que representa essa cor amarela que está apresentando o Canadá e Estados Unidos? Países desenvolvidos, ou seja, países ricos, países que apresentam níveis, né, de indicadores positivos, ok? E a cor verde vai apresentar países emergentes. O que são países emergentes? Países emergentes, pessoal, são países de industrialização tardia em relação aos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, como eu citei em alguns momentos, em alguns percursos atrás, como nós caracterizamos esses países emergentes, né? Primeiro vem devido à sua industrialização tardia, que aconteceu por volta do final ou seja, por volta da primeira metade do século XX, né? Final da primeira metade do século XX, ok? Países que têm uma industrialização tardia em relação aos desenvolvidos e mais industrializados que os demais, né? Quando você vai comparar a questão de industrialização Brasil, Argentina, México, eles apresentam um nível de industrialização diferente dos demais países que formam o continente americano, com exceção dos Estados Unidos e Canadá.
E por último, né, na verdade, né, países que na cor rosa, países com economia diversificada, mas de base mineral. São os países, a maioria deles são os países andinos, né, que vivem da exploração de recursos minerais, como ferro, né, o próprio ouro, certo? O estanho, né, o gás natural, certo? O petróleo, a bauxita. Esses países têm sua economia baseada na extração desses recursos minerais, como a Venezuela, Colômbia, o Equador, Peru, Bolívia e Chile, certo? Mas ainda tem outro grupo de países, né, na América que apresentam uma classificação quanto à economia, que são os países de economia de base agropecuária. Países que apresentam uma corzinha marrom, se você observar lá a localização no mapa, você vai compreender. São os países que estão lá na posição istmica, ou seja, na América Central, como também nas Antilhas, certo? Cuba, República Dominicana, certo? E na América Central, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Esse conjunto de países, eles possuem sua atividade econômica baseada na agropecuária, como também o Paraguai e o Uruguai, que na América do Sul. Vejamos como se classifica essas atividades, certo? Esses países Paraguai tem sua atividade econômica baseada na soja, no algodão, Uruguai, lã e carne, Cuba, o açúcar e produtos de tabaco, o Haiti, o café, a República Dominicana, o açúcar, e países da América Central istmica, esses que eu citei, né? Banana, algodão, café, açúcar, etc. Esses países, vale a gente ressaltar, pessoal, que esses países, né, com exceção do Uruguai, né, Paraguai, esses países eles possuem um atraso, né, no que se diz respeito ao setor de tecnologia. Né? Por isso, eles são classificados como países subdesenvolvidos, têm suas atividades relacionadas ao setor agropecuário e na maioria das vezes, como os países da América Central, uma atividade, né, atrasada, com poucos recursos tecnológicos. Quando eu falo nessa questão, basta a gente comparar as atividades agropecuárias que o Brasil realiza. Né? O Brasil hoje inova tanto na sua produção, né, com máquinas de última geração, com máquinas com os mais modernos recursos tecnológicos para avançar, para priorizar toda a produtividade. Então, esses países da América Central, eles ainda têm suas atividades ligadas a uma agricultura familiar, né? E isso muitas vezes representa não um avanço à economia. No que se diz respeito aos meios naturais da América, né? Vários fatores definem os meios naturais e os climas, é o que a gente vai ver. Quando eu apresentei para vocês a América, o continente americano, logo no início, pedi que vocês observassem atentamente para que vocês compreendessem que o clima, né, os climas, eles são decorrentes dessa posição geográfica. Né? E por conta dessa posição geográfica, a gente vai observar que no continente americano existem a distribuição de somente 10 tipos climáticos, que são o equatorial, o tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio de alta montanha e o polar. Né? É um dos únicos continentes, é o único continente que possui uma rica diversidade climática. Então, essa rica diversidade climática, pessoal, vai nos
lembrar, fazer a gente pensar que existe também uma rica diversidade paisagística. Então, esses climas eles estão compreendidos em 3 zonas climáticas, né, que são as zonas glacial, a zona polar, a zona temperada do norte e do sul e a zona tropical. A questão da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia montanhosa, né? Se você observar aqui na página 123, você vai ver, onde mostra o relevo da América, você vai ver que essa cadeia montanhosa, ela se estende lá do sul do Chile até regiões oeste do Canadá. É claro que lá na América do Norte ela já recebe uma outra denominação, né? Como cadeias montanhosas ou a Serra Madre, né? E aqui na América do Sul a gente vai compreendê-la, essa cadeia montanhosa, por Cordilheira dos Andes. E aí a gente vai compreender a contribuição que essa cadeia montanhosa, a Cordilheira dos Andes, as cadeias montanhosas, as suas contribuições para o clima. Vamos analisar o seguinte. Primeiro, a gente escuta falar muito sobre os rios voadores. O que são rios voadores? Ora, na verdade, pessoal, é uma imensa quantidade de vapores de água que estão na atmosfera sobre a região amazônica. Para a gente compreender melhor isso, a gente vai observar que essa imensa quantidade de vapor de água, ela dá início lá no Oceano Atlântico. O aquecimento das águas, né, do Atlântico, né, faz com que evapore uma quantidade enorme de água. Essa massa líquida, esses ventos com essas partículas de água, elas se deslocam, né? A força dos ventos faz com que essas partículas se desloquem para o interior da região amazônica. Chegando lá, né, parte desse vapor vai se condensar, né? Se condensa, quando ele vai ganhar uma altitude, se condensa devido, né, à diferença de temperatura. E aí vai provocar, quando esses vapores chegam em áreas continentais. É bom a gente ressaltar isso, né? Vai receber um choque térmico diferenciado, fazendo com que chova, né, ali na região norte, né, principalmente no Pará, partes do estado do Amazonas. Ou seja, há uma distribuição em várias partes da região norte, essa chuva. Só que outra parte dela continua, né, continua se deslocando no sentido oeste. Só que quando a uma determinada distância, quando vai se aproximando da cadeia montanhosa da Cordilheira dos Andes, essas partículas, mais uma vez, elas se condensam, né, e vai chover. Ou seja, devido à barreira, né, a outra parte dessas partículas de água vai querer ganhar altitude. No que quer ganhar altitude, elas se condensam, né? Elas se condensam e são empurradas para a região central do território brasileiro e se deslocando até a região sul e sudeste do Brasil, certo? Se você analisar muito bem esse infográfico, você vai compreender essa narrativa, né? Na figura 5 da página 122. Então, os ventos, né? Ou seja, essa massa líquida, essa imensa quantidade de massa líquida, de vapor de água, quando ela sofre essa interdição, ela não passa a cadeia montanhosa, no que ela vai ganhar altitude, ela se condensa, e aí a força dos ventos faz com que ela se desloque, sentido contrário, só que ela vai voltando no sentido centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, o que provoca fortes chuvas nessas regiões, ok? Quando a gente vai analisar, pessoal, a questão do relevo, o relevo definiu também claramente a questão de povoamento na América. Se nós formos observar,
né? O relevo da América, ela está classificado em 3 principais categorias, né? O relevo da porção oeste, onde a gente se destaca as cadeias montanhosas que eu acabei de citar, certo? Os planaltos, né? Na porção leste a gente vai observar planaltos, certo? A porção que é mais ocupada, melhor dizendo, pela população. São as regiões onde apresenta a formação de um relevo antigo, por isso esse relevo sofre maior desgaste. E a região central, onde predomina as planícies, né? As principais planícies, a planície central, né? Os Pantanal aqui no Brasil, né? Então a gente vai entender que há essas 3 formações de relevos. Continuando aqui, pessoal, a vegetação nativa ou original em relação com o clima. Eu acabei de citar para vocês em momento anterior que o clima, pessoal, ele tem ele age em conjunto com o relevo e com a vegetação. Há um conjunto, há uma sintonia dos 3, há uma interdependência. Então, para cada tipo de clima, um tipo de paisagem, né? Ou seja, você vai observar a região glacial, a região fria, a região polar, né? Claro que lá naquela região vai predominar um tipo de vegetação, as tundras, a floresta boreal, certo? A floresta temperada em regiões frias, as estepes e pradarias, aquelas vegetação mais baixa, né, rasteira, a vegetação mediterrânea, né, que a gente encontra no Chile, certo? Ou seja, no oeste dos Estados Unidos e em partes do Chile também, né? A vegetação de deserto, que por sua vez a gente encontra no deserto do Atacama, no Chile, na Califórnia, as savanas, as florestas tropicais e equatoriais, que é muito comum aqui no Brasil, e a vegetação de altitude, as vegetações que estão compreendidas em regiões montanhosas. Então vamos ter, pessoal, 9 tipos de vegetação nativa, tudo decorrente por conta do clima e do relevo. Pessoal, era esse comunicado que eu queria dar a vocês, né, sobre o percurso 13. Espero que vocês, para melhor compreensão, vocês leiam todo o percurso lá da página 118 até a página 129. Analisem atentamente todos os mapas informativos que estão nas páginas para que vocês compreendam melhor, né, o conteúdo. Um abraço e até a próxima.